Olá pessoal, professor Leonardo Chaves aqui e hoje a gente vai bater um papo aqui interessante sobre as 3 técnicas para você não esquecer o que você estudou, tá? Então é muito importante quando se está estudando para concurso público, muita gente se ressente dessa falta de assimilação realmente contundente, né? Uma assimilação mais forte, enraizada, de forma que você lembre do que você estudou, mesmo que já tenha passado algum tempo, né? E muitas técnicas, existem várias aí, né? Não há que se falar em quantidade de técnicas, você tem que, inclusive, se reinventar e colocá-las para realizá-las em conjunto, tá? Não adianta você saber que existem 50 técnicas se você não colocar elas em prática. E aí, a primeira delas que eu vou falar para vocês é a revisão, tá? A revisão. Essa é a primeira técnica para você não esquecer o que estudou. Ah, Leonardo, mas você está falando chovendo no molhado, né? Revisão, todo mundo sabe que revisão é uma técnica para a gente não esquecer o que estudou. Verdade. O fato é que nem sempre, nem todas as pessoas conseguem implementar uma revisão realmente eficiente. E aí surgem vários tipos de revisão. Professor, eu tenho que fazer essa revisão de 2 dias, fazer a revisão de 7 dias, fazer a revisão de 30 dias e acabou. Não é isso, tá? Não é isso que prega aqui a questão da revisão. Existem várias formas de fazer revisão e eu vou pontuar aqui, inicialmente, se você estiver começando a estudar para concurso público, é importante que você faça uma primeira leitura, tá? A primeira leitura. E todas as vezes que você estiver fazendo a leitura de algo, você já tem que raciocinar com a revisão futura, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é onde eu quero chegar aqui inicialmente com a questão da revisão, que eu chamo de revisão scanner. O que é isso? Veja bem, se você tem um material em PDF, mesmo que seja só no computador ou impresso, importante que você, na primeira lida, você já faça o destaque, né, com essa canetinha marca-texto. Essa caneta aqui, por exemplo, tá? Caneta marca-texto. E aí, eu vejo muitos alunos, inclusive postam nas redes sociais, marcações em leis, por exemplo, em códigos, de uma forma absurda, sai marcando tudo. Ilumina o parágrafo inteiro. Está marcando o quê? Não está marcando nada, porque, na realidade, ele não está trazendo para o cérebro a ancoragem de alguma palavra que faça ele lembrar daquele parágrafo como um todo, ou do que a lei está dizendo ali, numa data futura. Então, quando a gente faz a primeira leitura na revisão, ocorre, exemplificando aqui, existe uma folha, e essa folha ela é dividida em vários parágrafos, perfeito? Ela é dividida em vários parágrafos. E cada parágrafo é subdividido em linhas, certo? E cada linha existem as palavras e as expressões. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que identificar a ideia-força, ou em cada linha, ou em cada oração, né? Ou em cada ponto que você vai ler. Então, você faz a iluminação em um determinado ponto, em uma determinada palavra, e vai fazendo isso parágrafo a parágrafo, de forma que você só tenha nessa folha algumas marcações e não o parágrafo por completo. Nesse momento, o que é que você vai fazer? Qual é o efeito revisional que tem nisso? Quando você for fazer uma leitura dessa folha aqui, o que é que você vai ler? Você vai ler só o que está marcado. É interessante isso, porque às vezes, e eu também, aconteceu muito comigo, de ficar com medo, né? Ficar com medo de fazer a leitura somente dessas marcações. Mas não é isso, gente. Os olhos, eles são apenas o meio pelo qual o cérebro ele vai fazer a leitura e vai conseguir massificar essa informação. Então, no momento que você ancora uma palavra dentro de um contexto e depois você volta e dá uma lida novamente, essa informação ela volta para o cérebro, para a tua memória, de forma contínua. E aí você faz isso uma única vez, tá? Uma única vez que eu digo, não é, vou fazer uma vez só e não faço mais nunca. Não é isso. Quando você está resolvendo uma questão, por exemplo,
em que você tem que procurar a resposta ou, né, se essa questão não tiver um comentário e você vai fazer uma pesquisa, é claro que você vai dar uma lida novamente nessa folha aqui. Mas depois você tem que fazer partir imediatamente para a resolução de questões e consultar o material somente se necessário para fins de teoria. Por isso que eu prego muito a questão da resolução de questões que já tenha comentários, perfeito? Então, olha só, essa revisão por scanner, ela é no início, para quem está iniciando o estudo ou você está lendo alguma coisa nova, tá? Você está lendo alguma coisa nova. Esse é o efeito revisional. Por que ocorre isso? Porque existe lá a curva do esquecimento. Né? Quando você passa muito tempo sem estudar determinada disciplina, né? Você faz aqui você vem para cá e com o passar do tempo ela tem um caimento aqui, tá? E aí você tem que fazer a leitura de novo para ela voltar ao patamar que você realmente havia estudado antes, tá certo? E isso não é que você tem que fazer uma revisão de 2 dias, 7 dias, 30 dias, não é isso. Você tem que fazer revisões constantes. Quando você faz uma resolução de questão, por exemplo, por exemplo, quero resolver 30 questões de atos administrativos, por exemplo, tá? O que é que você vai ver? Você vai ver 30 questões do mesmo assunto. Você está repetindo, você está revisando, certo? Então, primeiro a leitura, depois a resolução de questões. Você pode fazer essa revisão aqui. Vou continuar falando dela aqui de modo menos específico, mas a revisão ela vai estar sempre aqui nas nossas técnicas, tá? A segunda, olha só, gente, todo mundo sabe disso e pouquíssima gente faz. O que é essa técnica? A técnica do mapa mental. Leonardo, quando é que eu uso a técnica do mapa mental? Em todo e qualquer assunto eu uso a técnica do mapa mental? A resposta é categoricamente não. Porque se você for fazer mapa mental para tudo, pode haver a perda de tempo. Então, em tudo que a gente faz, até mesmo na maneira de estudar os assuntos, nós temos que ser seletivos. A gente tem que pegar um assunto que realmente vale a pena eu fazer o mapa mental. Ah, dava para fazer tudo? Dá. Se você tiver todo o tempo do mundo aí, dá para você fazer mapa mental de tudo. Mas eu recomendo que você faça um mapa mental somente daquilo que está te causando alguma dificuldade de entendimento, quando você resolve várias questões de determinado assunto e aquilo não entra, né, você tem a sensação de que você está errando bastante aquele assunto, então é hora de você fazer um mapa mental, de você fazer um mnemônico, um mapa mental, tá? E associa, né? Quando eu falo mnemônico, eu falo mapa mental com mnemônico. E aí tem que se ter muito cuidado com isso, por quê? Porque se vende por aí a ideia de mapa mental. Ah, compre o mapa mental de direito administrativo. Não existe, na realidade, mapas mentais realmente na essência do mapa mental, que é você fazer algumas associações dentro de uma ideia-força central. Né? Você tem uma ideia-força central e aí você pega as ramificações, né? Vai parecer mais um neurônio. E aí você pega a ideia-força, né? Eu citei anteriormente atos administrativos, e aí você bota aqui, ó, atos administrativos. E aí você pega aqui algumas características, né? Você pode fazer, inclusive, nesse sentido, no sentido horário. E você tem que abusar do efeito associativo, perfeito? Você tem que fazer um efeito associativo com figuras. Por exemplo, quando eu vou estudar a operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, eu sempre faço um aro de um carro, né, para eu lembrar que aqui é um aro, né, a antecipação da receita orçamentária. Eu faço isso. Quando eu falo de liquidação, eu coloco uma torneira com um pingo. Né? E aí não precisa você ser um desenhista. Né? Na realidade, você tem que ter uma representação daquilo. Tá? E aí, muitas vezes, quando você tem um mapa mental, é importante que você, inclusive, faça, se é um assunto que mereça isso, né? Se é um assunto que você está errando bastante ou algo do tipo, que você queira fazer um mapa mental, você pode usar, inclusive, o celular para isso. Como, Leonardo, que eu uso o celular para isso? Bom, são duas maneiras bem
são técnicas muito robustas, né, bem avançadas, que é a foto do mapa mental e a gravação da tua voz do mapa mental. E aí depois você escuta o que você gravou, tá? Com aquele olhando para o mapa mental, até o momento em que você vai lembrar tanto da tua voz como da imagem do mapa mental, de qualquer, quando você estiver em qualquer lugar, né? Ou quando você estiver escutando somente aquilo, vai fazer uma caminhada, por exemplo, vou escutar meu mapa mental. Então, quando você está ouvindo aquilo, você naturalmente vai fazer a lembrança da imagem, e você fazendo isso daqui, ó, fazendo esse anti-horário, é muito interessante, e isso fixa muito quando você tem um assunto que cabe você fazer esse mapa mental. E por isso que é um efeito, essa técnica, ela não deixa você esquecer do assunto, desde que ele esteja sendo um calo ali, uma pedra no seu sapato, e ele mereça que você faça esse mapa mental. Dá para fazer tudo, Leonardo? Dá. Se você quiser fazer um mapa mental, por exemplo, para assuntos que caem em provas discursivas, que era o que eu fazia, perfeito, dá para você fazer. Quando chegar na hora da prova, o mapa mental vai vir na tua cabeça por completo e você vai escrever aquilo, cai como uma luva, pode ter certeza disso, tá? E aqui, gente, eu falei que existem várias, né? E eu estou citando aqui só 3. Vou citar aqui, ó. Terceira técnica. Estudar por ciclos. Perfeito? Leonardo, por que estudar por ciclos é uma técnica para que eu não esqueça o meu assunto? Veja bem, quando você estuda por ciclos, naturalmente, né, quando você pega aqui divide, faz tipo um gráfico de pizza aqui, lá no método APC eu disponibilizo uma planilha já previamente formatada para você colocar só a quantidade de horas e as disciplinas, né, que você tem que estudar. Mas o fato é que quando você por exemplo, está rodando um ciclo, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, você está estudando 7 disciplinas da área de controle e gestão antes do edital. Por quê? Porque você não sabe que matérias específicas a mais, né, matérias outras que o examinador vai trazer, que a banca vai trazer, né? Então você tem que estudar pelo eixo principal, né? Então você vai estar lá estudando português, constitucional e administrativo, administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, auditoria e controle externo, por exemplo. Tá? Então, você coloca no ciclo. O efeito do ciclo ele é basicamente revisional, porque quando você encontra a matéria novamente, né, você tem aqui o número 1, né, se você tem aqui o número 1, um exemplo aqui, 2, o ciclo aqui está com só 5, né, mas só para efeito didático. E aqui você tem o número 1, a matéria de número 1. E aí você gira esse ciclo aqui até o momento em que você encontra a disciplina novamente. Né? Um dia depois, 2 dias depois, você naturalmente vai encontrar com aquela disciplina de novo. E aí é onde reside o você não esquecer do assunto que você estudou. Quando você olha para aquela disciplina novamente, naturalmente você vai dizer assim, bom, eu estudei... na vez passada, eu estudei determinado assunto, eu parei em tal lugar. E aí você tem que passar ali 5 minutos, né? Desculpe o termo, você tem que passar 5 minutos ruminando o que você estudou anteriormente. Né? E até salutar isso, você passar de 5 a 10 minutos dando uma folheada, olhando algum tipo de questão que você que ficou uma pulga atrás da orelha com aquela questão, né? Ou uma questão que você achou super interessante assim, em termos de configuração, que você resolveu, que você conseguiu encontrar ali o que o examinador quis te pegar, o peguinha dele, né? Conseguiu fazer isso, então perfeito. É a hora de você fazer esse efeito revisional. E só o ciclo de estudo, né, quando você estuda por ciclos, é que vai te dar isso, vai te dar essa possibilidade de você estar sempre fazendo esse efeito revisional automático. Você nem considera que está fazendo a revisão. Ah, vou tirar o sábado hoje para revisar tudo que eu estudei de segunda até sexta. Né? Então, o sábado é só da revisão. Perfeito, beleza, é o que eu chamo de revisão blitz. Né? Existem alguns outros tipos de revisão, depois eu comento esse assunto. Mas o fato é que na hora de você pegar ali, por exemplo, o sábado para fazer um efeito revisional,
é lógico que você vai ter que entender o que você estudou anteriormente, né? Você está fazendo ali uma revisão única e específica. Beleza. E a partir do momento em que você faz o estudo por ciclos, isso é natural. Você vai chegar naquela disciplina novamente e vai fazer um feedback, né? Feedback, você vai voltar ali para o que você fez anteriormente e vai conseguir agregar valor. E isso é uma bola de neve, pessoal, é uma bola de neve. Isso às vezes pode ser dolorido, né? Pode ser um pouco complicado, mas não tem nada de complicado. Vamos deixar esse negócio de 2 dias, 7 dias, 30 dias, senão o aluno vai passar maior tempo controlando do que resultado. Então, troque, né? Paulatinamente você tem que trocar esse negócio de dedicação por resultado. Você tem que ter resultado. Se você pudesse estudar meia hora e ter um rendimento de 100% na resolução de 10 questões de uma determinada disciplina, por que não? Né? Eu não preciso me matar de estudar, não precisa isso, você tem que ter eficiência no estudo, tá bom? Então é isso, essas são as 3 técnicas, algumas das que são interessantes, são eficientes para você não esquecer o que você estudou, tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí em outra oportunidade. Um grande abraço.